Muito bem, 11 horas e 40 minutos, é hora de a gente colocar um ponto final na Voz do Povo desta quarta-feira e estabelecer o colóquio. A partir de agora tem colóquio aqui na Educadora. Caio Bortolã chegando. Bom dia, Caio, tudo bem? Tudo bem, Ivan? Bom dia, Ivan. Bom dia para todos que nos ouvem e veem. Eu estou me ajeitando aqui, ajeitando a minha blusa, a gola da minha camisa, porque com esses efeitos especiais, sempre que eu chego, a tela vira de ponta cabeça e eu fico um pouco zonzo. Tá vendo só? Tenho labirintite, Ivan, então esses efeitos tal e qual uma roda gigante eu não diria, tal e qual uma... Fugiu o nome agora, montanha-russa. Opa! Me deixam um pouco zonzo. Ivan. Oi. Olha só, o efeito que mostra só o Ivan na tela. Vocês vão me virar de novo de ponta cabeça? Olha que eu posso, como diz aquele, eu posso gorfar aqui no Ivan, hein? Ô, louco, não faça isso não, rapaz. Essas manobras radicais vão me fazer... Eu já ando numa situação... Vão me fazer gorfar. Eu já ando chamar o Hugo. A gente anda causando desconforto por aí, rapaz. Vai que você fica desconfortável aqui também. Me permite um tema, Ivan? Permito. Competência. Talvez a maior sorte que eu tenha dado na vida, estou me referindo à vida profissional, também na vida pessoal, mas aqui a gente fala fundamentalmente de questões profissionais, é ter me cercado de gente mais competente que eu. Meu colega da canhota aqui é um exemplo patente. Meu líder, meu mestre, meu companheiro inoxidável, meu professor muitas vezes, Ivan Schutzer, direto da ponta esquerda. Batráquio da categoria dos quelônios. Mas agora, Ivan, assim como você já fez, eu acho fundamental que nós reforcemos aqui os parabéns, nossos cumprimentos ao nosso competente colega João Vitor Fedato. Sim. Trabalho jornalístico muito bem feito pelo João Vitor Fedato conferiu a ele a condição de dar um furo. E esse furo incomodou os poderosos. E com relação a isso, nada pode ser feito, não é, Ivan? Porque aquele senhor que ocupa a cadeira de prefeito no edifício Prada queria anunciar como sendo uma conquista dele o que efetivamente não é uma conquista dele. Você se lembra que no final do governo do Paulo Radiche, o engenheiro Sérgio Lordelo fez protestos, inclusive foi ao local, a rotatória da Unicamp, ou a rotatória da maçonaria, ou a rotatória do posto Shell, ou a rotatória do Enxuto, você pode chamar como quiser. Você se lembra dos movimentos coordenados pelo Sérgio Lordelo, ex-secretário dos transportes no governo do Pedrinho Quil? Você se lembra disso? Claro que me lembro. À época, muita gente foi ao local, as pessoas se manifestaram. Coincidentemente, viu, Ivan? Só por coincidência, era perto de uma eleição. Era perto de uma eleição. E era para atacar o prefeito de então, Paulo Radiche. Os ataques recaíram sobre o prefeito de então, Paulo Radiche. E essas manifestações todas aí próximas às eleições, e que depois se extinguiram, acabadas as eleições, não se falou mais nisso, foi um dos fatores que nos motivou a ir atrás dessa situação. Por isso que nós somos continuar cobrando. Poxa, espera um pouquinho. Nossa preocupação não é com a eleição. A nossa preocupação é com o bem-estar. Não fazia sentido só cobrar o ex-prefeito, até porque aquela rodovia é uma rodovia que não é municipal. É uma rodovia sob concessão. É uma rodovia que pertence, pelo menos enquanto durar a concessão, a Intervias. Estou certo ou estou errado? Sim. A SP 147. Então, aquela região da rotatória da maçonaria, da Unicamp, do Enxuto, como você quiser chamar, e aquela outra rotatória à frente, que tinha... hoje acho que só tem um mastro e uma bandeira do Brasil, mas aquela rotatória da torre da Educadora e aquele trecho até a chegada à antiga Praça José Ponzo, que hoje virou uma outra rotatória, José Ponzo foi a única obra do governo atual. Aquele trecho é todo concedido a Intervias. Sim. Né?
Até a rotatória das 3 avenidas é uma questão da Intervias, não é uma questão do governo municipal. Agora, como era fácil bater no Paulo Radiche, todo mundo batia. E depois disso? O Paulo Radiche deixou de ser prefeito, então o problema acabou. Acabou? Não, não acabou. Em função das manifestações, das demandas do povo, e não em função de um trabalho específico desse senhor que ocupa o cargo de prefeito de Limeira, a Intervias resolveu semaforizar o local. Tô certo ou tô errado? Certo. Muito bem. Aí o João Vitor Fedato consegue o furo. A Renata Reis faz uma entrevista com esse senhor que ocupa o cargo de prefeito e ele mostra incômodo. Puxa vida, vocês acabaram com a minha coletiva. Vocês, a imprensa, que simplesmente deu o fato, acabou com a coletiva desse senhor que ocupa o cargo de prefeito e que anuncia empresa velha que vai construir prédio novo como empresa nova que está vindo para Limeira. Eu digo empresa velha na cidade. Então ele esperava anunciar uma ação da Intervias como sendo sua. Uma resolução da Intervias como sendo dele. Colocação de 3 semáforos. Colocação de 3 semáforos sem custo para o município, o que me parece muito razoável. Por quê? Porque aquele trecho é concedido à exploração da Intervias, da concessionária. Então a concessionária colocará no local 3 semáforos, Ivan. Repetindo, inclusive, o que o governo passado, que a antiga secretária Andréia Soares fez em outras rotatórias na cidade, notadamente a rotatória da Covabra e a rotatória do Tigrinho, que hoje são semaforizadas. Isso ajuda o trânsito a fluir. Como deveria, não, mas melhor do que fluía. As ações na rotatória da Covabra e na rotatória do Tigrinho foram ações do governo do Paulo Radiche, da secretária de então, da Andréia Soares. Essa ação nada tem a ver com o governo atual, de semaforizar a rotatória do Enxuto. Nada, absolutamente nada tem a ver com o governo atual. A única coisa que o governo atual vai fazer é dar manutenção aos semáforos que a Intervias vai colocar lá. Agora, toda a sinalização, a semaforização será feita pela Intervias. Se o prefeito ficou incomodado porque o nosso departamento de jornalismo é competente, porque o repórter João Vitor Fedato é competente, ele até diz na matéria, não é, que tentou falar com o tal Luciano, representante da Intervias, o Luciano, representante da Intervias, não falou com este senhor que ocupa a cadeira de prefeito aqui em Limeira, mas falou com o João Vitor Fedato. Parabéns para o Fedato. E vamos pedir a Deus que nos proteja a todos os limeirenses. Afinal de contas, este senhor que ocupa o cargo de prefeito não conseguiu falar com ele. Não, mas eu fiquei, rapaz, eu nunca tinha ficado tão estupefato. Você gosta dessa palavra? Gosto. Você gosta? Eu gosto de termos fiquei mais antigos. Estupefato, rapaz, de saber disso. Da norma culta da língua portuguesa. Fiquei estupefato, confesso para você. Mas não imaginei que pudesse haver uma repercussão dessa maneira. Olha, nós imaginamos tudo aqui com relação a essa notícia que a gente vem trabalhando, essa matéria, que a gente vem trabalhando, esse assunto, esse tema que a gente está trabalhando aqui já faz vários dias que a gente está trabalhando sobre esse tema aqui no A Voz do Povo. Principalmente você, Ivan Schutzer e o João Vitor Fedato. Pois é, a gente está trabalhando nesse assunto faz tempo que a gente está em cima disso, né? E depois, quando o Fedato surgiu com a informação, né, no decorrer do trabalho nosso, o Fedato surgiu com a informação, falou, poxa, falei com a assessoria de imprensa lá um dia desse ele chegou e falou isso. Falou, eu falei com a assessoria de imprensa lá da Intervia sobre aquele negócio lá da rotatória e tem uma resposta positiva. Parece que vai sair a semaforização. Estou vendo se eu consigo falar com o diretor de lá. Até reconhecendo aqui o problema do prefeito, não foi fácil falar com o diretor, porque trata-se de um diretor de uma grande empresa e tem uma agenda cheia. Foi difícil da gente conciliar. Marcou para um dia, desmarcou, marcou para o outro, não deu. Aí depois, na terceira vez, é que a gente conseguiu colocar ele no ar. E era para falar na voz do povo. Deveria ser mais fácil falar com o alcaide do que falar com o jornalista, né? Pois é.
Mas, finalmente, na terceira oportunidade, conseguimos. Era para falar com ele no A Voz do Povo, mas a gente só conseguiu falar com ele de manhã, no Educadora de Manhã. Então teve uma certa dificuldade, mas nada assim, né, que não pudesse. Então a gente imaginou tudo. Pô, legal, vamos dar uma informação interessante, que é uma informação que a gente estava buscando, a solução para aquele problema, que era disso que se tratava. A gente estava tratando do assunto, buscando a solução para o problema. Aí surgiu a solução, muito bem. Beleza, normal, trabalho nosso de rotina, Caio. Você sabe. Sim. É o trabalho nosso, é o nosso dia a dia. Jornalismo de serviço. Sim, é o nosso dia a dia, trabalho absolutamente rotineiro. A gente não imaginou nada mais do que isso, o cumprimento de uma pauta. Sim. Quando eu leio isso aqui, quase caí da cadeira. De apelo popular, né? É uma pauta que refere-se a uma preocupação das pessoas em função de acidentes e mortes até que acontecem lá no local. Nosso compromisso com a sociedade estava mantido, porque a nossa postura é essa 24 horas por dia. Me desculpe pela sinceridade e pelo desconforto que eu vou causar, mas quando eu li isso aqui, que a Prefeitura de Limeira pretendia fazer o anúncio de algo tão importante, está aqui, escrito aqui, ó, eu estou lendo aqui o que está escrito na Gazeta. A Prefeitura de Limeira que pretendia fazer o anúncio de algo tão importante, a hora que eu li isso aqui eu falei, não, pera um pouquinho. Gastando dinheiro público, inclusive, para promover uma coletiva. Nós estamos lidando com um pigmeu político. Foi a conclusão que eu cheguei. Estamos lidando com um pigmeu político. Se a instalação de 3 semáforos numa rotatória é algo tão importante para o governo, para esse governo... Feita por uma concessionária, não foi feita pelo governo atual. E você sabe... Sem gasto nenhum. E você sabe o que é pior? Para o governo atual. E você sabe o que é pior? Se eles estavam negociando, como diz aqui, que o prefeito parece que falou aí, que estavam negociando fazia não sei quantos meses, 5 meses, 6 meses com a Intervias para a instalação de 3 semáforos, o que é pior? Eu perguntei ontem para o diretor da Intervias, perguntei para ele, escuta, mas a multa... Vai ficar para quem o dinheiro das multas que serão aplicadas nessa rotatória, nesse semáforo? Quem passar o sinal vermelho vai pagar uma multa. O dinheiro vai para quem? Vai para a prefeitura, que vai ser a responsável por tomar conta daquilo lá, pela manutenção, se quebrar tem que repor. Porque a Intervias instalou e vai embora, não quer saber. Fica a manutenção para a prefeitura, é essa a jogada, certo? Então, se queimar uma lâmpada, se derrubarem um poste daquele, vai ter que ser reposto, vai ficar por conta da prefeitura. Aí eu perguntei para o diretor, eu falei, escuta, mas e o dinheiro das multas vai para quem? Vai para o Estado ou vai para a prefeitura? Ele falou, isso aí eu não sei. Quer dizer, isso eu não sei, preciso ver. Quer dizer, ninguém perguntou isso para 6 meses que estão conversando. Uma coisa fundamental, já que a prefeitura que vai assumir a manutenção daquilo, quer saber o seguinte, pera um pouquinho, eu vou assumir a manutenção, mas o dinheiro das multas vai para quem? Tem que vir para mim, né? Se eu vou assumir a manutenção, não é isso? Porque amanhã um caminhão derruba um poste lá, eu que tenho que repor. Mas a rodovia não é minha, a rodovia é da concessionária. Então, o dinheiro do pedágio, por exemplo, que é alguns quilômetros para frente daquele local, no sentido de Piracicaba, o dinheiro do pedágio fica para a concessionária, para manutenção da própria concessionária. Se é tão importante, esse não era um assunto para ter se tratado logo no começo? Espera um pouquinho, para quem que vai ficar o dinheiro da multa? Eu vou ter que arcar com a manutenção do negócio. Mas o dinheiro da multa vai ficar para quem? Vai ficar para o Estado? Ivan, isso era para ter se tratado logo no começo. A leitura que eu faço isso é tão importante. A leitura que eu faço é um pouco diferente. Eu acho que nós temos de pensar fora da caixa. Então, esse senhor que ocupa o cargo de prefeito não tem apresentado nada, ou quase nada, para a população. Nós não temos nos deparado com muitas novidades, a não ser cortes, né? Na distribuição de remédios, no passe do estudante, no passe de ônibus para deficientes, pais e mães de deficientes. Comissionado não corta. Comissionado não corta. Pelo contrário, aumenta. Aliás, há uma notícia que nós vamos apurar sobre... Corta sim, comissionado. De vereador, indicado por vereador rebelde, né? Esse tipo de comissionado, me parece que essa cabeça ele corta. Mas nós precisamos apurar. Porque quando nós apurarmos, nós vamos falar aqui. Quem são essas pessoas? Supostamente indicadas por vereadores para ocupar cargos na Prefeitura de Limeira, enquanto o vereador é obediente na Câmara. Nós estamos fazendo um levantamento sobre isso. E assim... tivermos informações a esse respeito, daremos. Mas voltando à questão, um
esse senhor que ocupa o cargo de prefeito, e como o prefeito faz muito pouco, comanda uma prefeitura que produz muito pouco, realmente tem de ficar desesperado, desapontado, quando 3 semáforos seriam anunciados com pompa e circunstância, 3 semáforos que uma concessionária privada iria ou irá instalar, e a imprensa competente, a educadora, que faz um trabalho competente, porque nós certamente comunicamos muito melhor do que o poder público, mas isso vem de há muito tempo, anuncia a grande novidade: 3 semáforos numa rotatória. É natural. Quem não tem o que anunciar, Ivan, quem não tem o que mostrar, não há patrocínio no Facebook que resista a isso. Quem não tem o que mostrar vai ficar incomodado quando tem 3 semáforos para mostrar. E quando a imprensa, prestando um serviço à comunidade, muito que bem, não precisa fazer coletiva, faz uma nota e encaminha aos veículos, não é isso? Fazer coletiva para quê? Fazer coletiva para quê? Ah, mas custa pouco uma coletiva. Mas custa. Tem um custo para o município. Então, até nisso, nós podemos contribuir com o município, ajudando o município. Esse senhor que está na cadeira de prefeito não diz que está faltando dinheiro? Então, nós estamos ajudando até o município a economizar. Parabéns, mais uma vez, ao Fedato. Parabéns, Ivan. O Caio, não, eu repito, é claro, é gostoso quando a gente vê o trabalho da gente render frutos, mas repito, isso para nós não é um... nós que trabalhamos nisso, a gente não viu nisso assim algo fenomenal, não, excepcional. Não. Então, eu repito, não é falsa modéstia, não. Não estamos aqui querendo... É um trabalho rotineiro nosso. Esse trabalho que foi feito aqui é trabalho da nossa rotina, do nosso dia a dia. Não tem nada de excepcional aqui que exigiu um grande esforço de reportagem, como se costumava dizer, né? Não, trabalho da rotina nossa, do dia a dia. E nós não estamos anunciando a vinda da Coca-Cola para Limeira, nem da NASA. Nada. Nem a construção de um grande complexo viário, nós estamos nem anunciando a a vinda de 3 semáforos que vão minimizar o sofrimento daquele povo, daquela região, daquele entorno todo. Lá os estudantes da Unicamp, as pessoas que moram lá, os trabalhadores. Vai minimizar o sufoco daquela região. Não é uma região muito movimentada, sobretudo nos horários de pico. Não é como você disse... Amanhã, na hora do almoço e no fim do dia. Não é como você disse a vinda da NASA para Limeira. É a instalação de 3 semáforos. Não tem nada de absurdo nisso. É absolutamente rotineiro. O que nos espanta é a reação do governo. A reação do governo. Dizer que isso é algo tão importante. Aí eu entendo. Não tem o que mostrar. Aí outro dia. Não tem o que mostrar. Então 3 semáforos fazem diferença. Nós estamos falando de um pigmeu político. Por isso que outro dia eu me espantei. Eu recebi como todos os dias a gente recebe os releases da prefeitura, né, da comunicação da prefeitura. Eu recebi um release, que toda a imprensa recebe, né? Eu recebi um release que dizia lá o seguinte: prefeito esteve por 2 horas visitando a Fundação Casa em Limeira. E lá vai um repórter que produziu um texto, elaborou um texto, lá vai o fotógrafo, câmera acompanhando o prefeito, para cá e para lá, conhecendo a Fundação Casa. E esse pessoal todo produziu para produzir vídeo, me permite, Ivan, para produzir vídeo do prefeito anunciando qualquer coisa, vídeo este que será patrocinado no Facebook. Com um detalhe, tem eu ia dizer um assessor direto, já foi assessor direto, mas um vereador da base do prefeito, desse senhor que ocupa o cargo de prefeito, que tem relacionamento muito longo com ele, que fez, o Jorge de Freitas, que fez uma lei pedindo a extinção de qualquer logotipo. Eu acho uma bobagem, a extinção de qualquer logotipo da Prefeitura Municipal de Limeira em qualquer peça publicitária, né? Vamos usar apenas o brasão, porque cada prefeito tem o seu logotipo e cada logotipo demanda a contratação de uma agência e aí tem gasto e aí tem que fazer toda a papelaria de novo. Então vamos usar apenas o brasão do município. Muito bem. A comunicação do prefeito, Ivan, seja o daqui, deste senhor, ou seja de qualquer outro, em qualquer município brasileiro, tem de ser impessoal.
né? Vou citar um exemplo. A comunicação do Jonas Donizete em Campinas é uma comunicação absoluta e Campinas, o governo tem um logotipo. Estamos em 2018, afinal de contas, os governos têm de ter logotipos, né? Mas o prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, tem o logotipo. E anuncia, tá certo, tem que anunciar. Mas raríssimas são as vezes em que ele, prefeito Jonas, aparece na comunicação. Porque lá ele tem o que mostrar em Campinas. Então ele mostra uma nova avenida, mostra um novo viaduto, mostra uma nova escola. Mas o que está sendo mostrado? O trabalho. Então. São mostradas as obras. Aqui em Limeira é tudo diferente. Aqui em Limeira aparece o prefeito. Aí quando você vê toda uma produção... O Facebook da prefeitura é para divulgar o prefeito. As redes sociais da prefeitura estão aí para divulgar o prefeito. As publicações patrocinadas no Facebook são para divulgar o prefeito. E ninguém fala absolutamente nada disso. A comunicação tem que ser impessoal. E aqui em Limeira é totalmente pessoal. E ninguém se manifesta sobre isso. Então, quando você fala que ele vai à Fundação Casa, lá vai um jornalista, pelo menos um fotógrafo, um cameraman. E esse material é colocado no Facebook e é feita a propaganda, que deveria ser impessoal, pessoal do prefeito. Pois é. E você vê um negócio desse, eu quando eu vi isso, eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, todo esse trabalho, uma equipe toda indo lá, porque o prefeito foi fazer uma visita à Fundação Casa de 2 horas, foi conhecer como é que é o funcionamento da Fundação Casa, e lá a equipe trabalhando para a produção de material jornalístico, para distribuição para a imprensa. A hora que eu recebi aquilo, que eu olhei aquilo, pensei com meus botões. Rapaz, alguém tem que arrumar alguma coisa para o prefeito fazer rápido. Porque é ridículo isso. Os semáforos É ridículo. Os semáforos eram um anúncio. Alguém tem que arrumar alguma coisa rápido para ele mostrar, porque o que estão fazendo é ridículo. O que ele foi fazer na Fundação Casa? Visitar. Visitar, tá bom. Visitar, ficou 2 horas andando lá, porque me ocorreu isso. Eu fiquei pensando, o prefeito ficou andando 2 horas lá dentro, conhecendo a Fundação Casa. Mas não tem nenhum problema. Qual a importância disso? Não tem nenhum programa, melhor dizendo, não tem nenhum programa específico, Caio, nada. Qual a importância disso? De reintegração daqueles menores, Qual a importância da visita do prefeito à Fundação Casa durante 2 horas para a coletividade limerense? Qual a importância? O que isso produziu de útil para a sociedade limerense? Nada. É por isso que eu estou te perguntando. 2 horas. Não tem nenhum programa social ou foi só uma visita institucional? Uma visita. O prefeito foi lá conhecer a Fundação Casa. A hora que eu vi aquilo, imediatamente, a primeira coisa que me ocorreu foi isso. Alguém precisa arrumar alguma coisa para ele fazer. Ele não tem o que fazer. A primeira coisa que me ocorreu foi isso. Quer dizer, do ponto de vista da comunicação, se você está querendo promover o prefeito, se o seu objetivo como comunicador na prefeitura é promover o prefeito, se toda aquela estrutura lá está para promover, você falou da impessoalidade que deve ser mantida, se tudo isso que está sendo feito é no sentido de promover o prefeito, estão fazendo de coisa completamente errado. Porque a primeira leitura que eu fiz quando eu vi aquilo, eu falei, arrumei uma coisa para esse homem fazer. Eu acho que politicamente ele pode ir à Fundação Casa. Sim, não tem problema nenhum. Eu tá não tudo sei certo. se há Mas você programa... fazer disso um grande fato a ser noticiado pela imprensa, espera um pouquinho, arruma alguma coisa para esse homem fazer. Eu não sei se há algum programa municipal ou estadual relativo à Fundação Casa. Você dá um tiro no pé, algum programa social, mas o prefeito estar na Fundação Casa sem nenhuma finalidade específica, a não ser... fazer uma visita, preencher a sua agenda, você tem razão. Não, do ponto de vista da comunicação, de quem lê aquilo fala assim, mas pera um pouquinho, e daí? Isso não tem o que fazer, não? E daí? Quem lê aquilo pensa isso. Né? Ivan, vamos mudar de assunto, Ivan. É igual o cara que sai na campanha política dizendo... vai sair candidato a prefeito dizendo assim, olha, vote em mim porque eu não sou político, né? Pô, isso enseja uma pergunta. Quando você diz para o público, para o eleitor, vote em mim porque eu não sou político, o gaiato vai perguntar o quê? Ué, mas você não é político, o que você está fazendo aí, pô? Será possível que o pessoal não tenha um pingo de noção do que é comunicação? Mas essas pessoas mudarão o discurso à medida que as pesquisas mostrarem uma outra tendência. Porque essas pessoas não têm ideário, Ivan. Elas não têm projeto político, social.
elas têm projeto pessoal de poder. De poder, é. Infelizmente aqui no Brasil hoje é isso. Projeto de... Aliás, o que nós estamos vendo na campanha política agora, né? Que não começou ainda, é verdade, né? Alguém poderá dizer, Ivan, mas a campanha política nem começou ainda. É verdade, a campanha política nem começou, mas os candidatos estão se apresentando. Estão se apresentando. E você não vê um falando de uma proposta... Marina Silva, Ciro Gomes, Bolsonaro, Alckmin, Álvaro Dias. Quanto mais eu me aprofundo na política, mais nojo da política eu tenho. E não de todos os políticos, naturalmente, mas de boa parte deles. Os políticos são os culpados da má avaliação que carregam consigo. Podem até não ser os únicos, mas são os principais culpados, responsáveis da má avaliação que carregam consigo. Mas é importante que se diga, Ivan, em Limeira, no estado de São Paulo, no Brasil, nos estados do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste e aqui do Sudeste, o que se vê é um sem número de políticos desenvolvendo projetos pessoais de poder. Não raro nós vemos isso. Eles têm projetos pessoais de poder. Né? Vou citar um exemplo. Esse senhor que ocupa a prefeitura de Limeira, a cadeira de prefeito. O dono do partido dele, na última eleição, e depois eu vou parar de falar dele, nós vamos falar de assuntos mais interessantes. Queria uma chapa pura. Candidato a prefeito e candidato a vice do mesmo partido. Esse senhor que ocupa a cadeira de prefeito bateu o pé para colocar na posição de vice na chapa o Júlio César, que anda sumido, politicamente, naturalmente, que desenvolve as suas atividades profissionais. Você certamente vai encontrá-lo no consultório dele, na clínica que ele mantém, ali na rua Presidente Roosevelt. Mas anda sumido politicamente. Qual era a alegação deste senhor que ocupa a prefeitura de Limeira hoje para que a chapa fosse ele e o Júlio César? Trazer um outro partido importante, com tempo de televisão e rádio, com candidatos a vereador. O DEM, o Democratas, Ivan. Pouco mais de um ano depois de ser eleito vice-prefeito de Limeira, o Júlio César, que tinha agregado a campanha deste senhor que ocupa a cadeira de prefeito hoje, mudou de partido, Ivan. Deixou o Democratas e foi para o PSC, do Lemão, da Jeová Rafá, líder desse senhor que ocupa a cadeira de prefeito na Câmara. O PSC é um partido menor que o Democratas. Mas o PSC é um partido pelo qual o candidato tem de ter menos votos para se eleger deputado. E por trás dos partidos, Ivan, existe um ideário. Ou não? Pelo menos deveria. Olha, lá no papel tem. Então, o cidadão se candidata a vice-prefeito pelo Democratas e depois muda de partido porque no outro partido precisará de menos votos para se eleger deputado. E isso acontece em menos de 1 ano e meio. Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Olha, se eu continuar no Democratas, eu vou precisar de 50 mil votos para ser deputado. Se eu mudar de partido, eu vou precisar de 28. Então eu mudo de partido. Mas e os seus ideais políticos? As suas crenças? Onde estão? O que o levou ao Democratas? As razões ficam onde? Na lata do lixo? Porque eu vi uma oportunidade de me candidatar a deputado e, tendo menos votos, num partido menor, me eleger? É isso? Então, Ivan, a partir disso, me desculpe, caro amigo, mas nada me convence que boa parte da classe política brasileira não está preocupada com o povo.
têm um interesse maior, cada qual no seu projeto político. Diante disso, não tem muito o que falar. É uma realidade da política nacional. É essa mesmo, a troca de partido, como se troca de camisa ou de cueca, de roupa de baixo. Isso Isso tem um nome, é fisiologismo. Sim, sim. Numa próxima eleição, o Democratas, que era o partido do vice-prefeito, vai apoiar um outro candidato. Não apoia, por exemplo, esse senhor que é o ocupante da cadeira lá no edifício Prada. É bem assim. Né? É bem assim. E aqueles que se filiam porque têm convicções? Esses têm que ser respeitados. Né? Esses têm que ser respeitados. Isso aponta para a fragilidade da direita do Brasil, do centro-direita no Brasil, do centro no Brasil, e mostra, por outro lado, pelo menos, eu não estou fazendo defesa da canhota, quem faz defesa da canhota é o Ivan, mas você não vê o comunista do PSOL mudando de canoa, como você vê o político de direita mudando de canoa. Você não vê o esquerdista do PT mudando de canoa. Ele pode até fazer uma mudança, Ivan, mas é do PT para o PSB. Ou então para uma ala mais radical, que pode ser um PSOL, um PSTU. Mas é raríssimo identificar um político que saia do PSOL e vá para o PSDB, por exemplo. Ou um político que saia do PT e vá para o MDB. Não, Muito embora existam alianças para ganhar a eleição. Há na direita também políticos que permanecem fiéis a uma sigla. Há inúmeros casos de políticos que permanecem fiéis a uma determinada sigla, de direita, né? E isso revela também um valor que o cara tem, que aquilo é um valor para ele, né? Crença, né? Aquele ideário. Crença, né? é naquilo Aquele ideário é um valor, é naquilo que eu creio, é naquilo que eu acredito. Mas há isso aí, da troca de partido por conveniência política. Sim. Opa, o que você falou, é bem isso. Meu cara faz uma continha rápida ali. Opa, peraí, aqui, se eu for para esse partido aqui, eu vou precisar de menos. Ou esse partido aqui tem um tiririca que vai me puxar. Nós entrevistamos na sexta-feira aqui a deputada Renata Abreu e a família Félix. O Murilo Félix fez isso. Saiu do PDT, do pai, do Ciro Gomes, e foi para o Podemos, com a seguinte promessa: no Podemos, com 32 mil votos, 35, 30 mil, você está eleito deputado. Aí o Silvio Félix, que é... Atenção, eu não estou me referindo a questões éticas e morais, estou falando apenas do político, né? Que é dos políticos o que faz a melhor leitura aqui em Limeira, é o mais atento, o mais esperto, o mais inteligente politicamente, percebeu que, tendo ele, a família dele tem um eleitorado de 30, 40 mil votos aqui em Limeira. Lançando o filho, candidato a deputado pelo PDT, precisando de 60, 70, talvez não desse. Mas lançando o filho pelo Podemos, com 30, 40 mil votos, elegerá o filho. Pois é. Né? Tem a diferença evidente de que o Júlio César, a gente sabe qual é o teto do Júlio César. Ele vai ser candidato a deputado e vai perder a eleição. Né? A gente sabe o teto dele. Principalmente agora aliado a um governo ruim, sumido, omisso na questão da Secretaria da Saúde. Ivan, nós estamos caminhando para 7 meses sem o secretário da Saúde. Então ele sai candidato a deputado com a imagem muito arranhada. A imagem do político. Eu me refiro a essa imagem. No caso do Silvio Félix, é praticamente certo que vai eleger o seu filho na próxima eleição. É provável. Isso é provável. se não eleger filho e mulher. É provável. Isso é se não eleger filho e se não causar uma confusão no cenário político lançando-se candidato. E essa é uma análise de fatos, tá? É uma análise de fatos.
Estou fazendo defesa de ninguém, nem atacando ninguém. É uma análise de fatos em cima de dados, de números, contextualizando. Qual é o tamanho da inelegibilidade do Silvio? O que ele pegou? Mais quatro anos, não. Até a eleição do ano que... A próxima eleição para prefeito, ele não pode ser candidato. Teve um processo agora recentemente que ele se tornou inelegível de novo, né? Ele tem mais de um processo. Tem várias mais de uma condenação. Tem mais de uma. Tem mais de uma. Pois é, o que me faz pensar, ele não terá condições de ser candidato a prefeito na próxima. Não terá condições de ser candidato a prefeito, mas o Paulo Maluf também foi eleito deputado estando inelegível. Mais de uma vez. Uma coisa é a Justiça Eleitoral local, Ivan, outra coisa é o TRE, outra coisa é o TSE. O Anderson Pereira, vereador, perdeu o seu mandato. É possível que ele não seja tirado da Câmara Municipal até o fim deste atual mandato. Pois é. Por abuso do poder religioso. Então, uma coisa é a decisão da Justiça Eleitoral local. A Justiça Eleitoral é muito célere, sobretudo a local. Agora, TRE e TSE, aí a conversa é diferente, Ivan. Aí a demora é muito maior. Tanto é que as cassações que há de políticos aqui na região, em geral, são cassações políticas. O Silvio Félix foi uma cassação política, o Dr. Hélio em Campinas foi uma cassação política. Salvo engano muito grande, o Diego Denadá em Americana foi uma cassação da Justiça Eleitoral. E o Pedrinho Eliseu em Araras também. Sim. Mas com processos muito morosos, sem a celeridade que tem um processo, por exemplo, de CP, a abertura de um processo de CP. Ivan, se houvesse clamor popular, coisa que não houve, algo consistente, eu não estou me referindo ao Facebook, porque as pessoas em geral se impressionam com o Facebook, mas o Facebook é algo muito disperso, é um público disperso. Né? Ah, mas é tudo superlativo no Facebook. Mas o público é disperso. Né? A educadora é de Limeira, ela tem que falar para o público de Limeira. Não adianta falar para chineses, ou coreanos, ou tailandeses, ou gaúchos, ou catarinenses, ou portugueses, ou italianos. Ela tem de falar para o público de Limeira, para quem ela fala, predominantemente, inclusive nas redes sociais. Esse público é disperso, Ivan. Muita gente que ouviu a paródia do Marquinhos Xavier e do Cleiton Silva, gente desatenta, porque as pessoas não prestam atenção na política, achavam que se tratava de uma paródia dos vereadores da cidade onde a pessoa morava. Muita gente não fez esse link, por não ser de Limeira. Espalhou em grupo de WhatsApp, espalhou no Facebook. Muito bem, espalhou, foi para Canoas, no Rio Grande do Sul. Aí o gaúcho lá, de Canoas, mais desatento, ele não faz o link. Devem ser vereadores nossos aqui da cidade, que vergonha, hein? E ele espalha a notícia falsa, isso é comum no Facebook. O Facebook retirou 2,5 milhões de publicações de notícias falsas das suas redes nos últimos tempos. Então, na Câmara Municipal não houve clamor popular. Primeiro de tudo, não houve clamor popular para caçar Cleiton Silva e Marco Xavier. Segundo, a sorte do Cleiton Silva é que o Marquinhos Xavier estava no mesmo barco. O depoimento da Érica Tanque foi patente. Marquinhos Xavier foi com outras palavras, né? Meu amigo, de quem eu gosto. Tá vendo? O Cleiton Silva, o Cleiton eu conheço. Quem tem amigo não morre pagão, diz o outro, né? Então o fato dos dois estarem, não foi um pedido fatiado de CP, foi um pedido, porque os dois participaram da paródia, ajudou o Cleiton Silva a salvar a própria pele. E fundamentalmente a ausência de razão, né, para caçar os vereadores. E também a inabilidade do executivo, né? Porque o executivo que tem hoje, com o Cleiton Xavier, com o Cleiton Silva, com o Marquinhos Xavier, quietinhos, como vão ficar a partir de agora, esse executivo terá 19 votos numa Câmara de 21. Só sobraram na oposição a Constância e o Wagner Barbosa, numa Câmara de 21. 2
votos da oposição. 19 votos da situação. Mesmo assim, este senhor que ocupa a cadeira de prefeito não conseguiu aprovar uma CP na Câmara Municipal de Limeira. Mas agora segue em mar de almirante, em céu de brigadeiro, né? 19 votos em 21. Aprova o que quiser. Agora, se tivesse mais competência para gerir, inclusive, essas situações, o Executivo, essa CP teria andado com uma celeridade muito maior do que da Justiça Eleitoral e dos tribunais eleitorais e, certamente, duas cabeças teriam rolado. O único saldo positivo disso tudo é que agora está tudo dominado, né? Agora o Marquinhos Xavier vai ficar bem quietinho e o Cleiton Silva também vai ficar bem quietinho. Bem, mas muito quietinhos. Porque, inclusive, foi para a corregedoria o caso, né? A espada vai ficar suspensa ali sobre a cabeça dos dois, né? É, exatamente. Não é isso? Indo para a corregedoria, tá lá a espada lá. Se vocês não se comportarem, não forem bons meninos... E a corregedoria também vai na velocidade que interessar aos vereadores que cuidam da corregedoria. Porque é colega julgando colega, né, Ivan? Uhum. Colegas que fazem churrasco, inclusive. Churrasco com moda de viola. Opa! Churrasco com moda de viola que às vezes dá uma zebra. Que Né? riem desbragadamente com a paródia. E vamos que vamos. Ivan! Oi, sou eu. Michel Temer não será candidato à reeleição? Oh, que novidade. Como Você que como votou se no ele Temer e que tivesse- tanto pediu fora Temer, Eu votei no Temer, coisa nenhuma. 31 de dezembro é o fora Temer. Eu votei no Temer, coisa nenhuma. Ah, não votou? Você Eu votou não, votei isoladamente na Dilma. Votei na Dilma. Na urna eletrônica você foi lá e tirou, Sabe por quê? tirou o vice da Sabe- chapa da presidenta. realmente, Ah, tá. realmente não tem como fazer isso, né? Se tivesse, seria bom. Mas sabe por que que eu votei na Dilma? Sabe por quê? Para não votar no Aécio. Pois é, rapaz. E eu votei no Aécio para não votar na Dilma. Pois é, você votou no Aécio, é? Eu votei no Puxa Aécio. vida, Caio Bortolã. Mas eu me arrependo. Publicamente É? eu me arrependo. Eu Você também. não, né? Ah, quem falou que não? Publicamente você não vem a público dizer que se arrependeu de ter votado no PT. Claro. Eu venho a público dizer que Claro me que me arrependi de arrependo. ter votado no Aécio e acho que a mão pesada da lei tem de cair sobre o Aécio. Claro Neves que me também. arrependo, mas entre um e outro eu não tive dúvida. O candidato do MDB, Ivan, deverá ser o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Não dá nem para largada. Eu acho um belíssimo nome, mas politicamente eu não sei se o Henrique Meirelles conseguirá ir a algum lugar. Não dá nem pro cheiro. PMDB, que brincadeira o PMDB, né, rapaz? Pelo amor de Deus, PMDB. Mas é importante ressaltar os feitos do Henrique Meirelles, que pegou um país com crescimento negativo de 2,6% ao ano e que deve entregar, em função da sua política econômica, esse ano, um país com crescimento de 2,5%. Ter crescimento ainda tímido, mas com crescimento. Esse candidato aí, como é que chama aquele cara da Riachuelo? Flávio Rocha, Flávio Rocha. candidato da Igreja Universal, do PRTB, do PRB, Partido É. da Igreja Universal. No governo da Dilma, a economia estava dando 2,5%. Ele postou assim, na véspera do impeachment, ele postou assim, no dia seguinte a economia do país começará, o país começará a prosperar, a economia vai se desenvolver, papapá. Ivan, o Brasil parece ser um país que não foi feito para dar certo. Primeira página do Estado de São Paulo está aqui, sobre a mesa, na bancada. Áudio indica pressão na FUNAI para favorecer empresa. Até na FUNAI há indícios de corrupção. Conversas gravadas entre setembro e outubro do ano passado indicam tentativa do diretor de administração da FUNAI, Francisco José Nunes Ferreira, de direcionar compras da entidade, a entidade de proteção aos indígenas do Brasil, aos índios do Brasil. Nos áudios, ele liga os parlamentares, os pedidos a parlamentares que teriam relação com o atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e com o senador Romero Jucá, ambos do MDB. Até na FUNAI, meu amigo. Caio, até na FUNAI. Duas coisinhas. Você acha, na FUNAI, grande coisa. Esse aqui é um país
em que houve corrupção, desvio de dinheiro na Cruz Vermelha. Viu? Vergonha mundial. Nós somos vergonha mundial. Houve desvio de dinheiro, roubaram a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, todo mundo sabe que é uma entidade respeitada no mundo inteiro, que nasceu atendendo as vítimas das guerras aí do mundo inteiro, né? Roubaram a Cruz Vermelha. E agora, semana passada, o Estado de Minas divulgou uma matéria levantada pelo Estado, tema levantado pelo Estado de Minas. O Estado de Minas divulgou uma matéria demonstrando por A mais B o patrimônio da União sendo dilapidado. Imóveis, tanto prédios, casas, salões, terrenos, imóveis da União, imóveis caríssimos, imóveis de grande valor, sendo, eu não sei como é que é o termo exato, mas doados para uso de igrejas das mais, igreja católica, igreja evangélica, maçonaria, cultos de candomblé, umbanda, terreiros, né, de candomblé, umbanda, maçonaria, que mais? Tudo sendo doados, sabe, o aluguel, alugados para essas igrejas e outras entidades, a menos de R$1 por mês. Imóveis caríssimos, valiosíssimos, numa ligação, sabe, promíscua do governo com entidades algumas religiosas. E tem de tudo, viu, gente? Não estou falando só de uma vertente religiosa, não tem de tudo. Tem igreja católica, tem igreja evangélica, tem terreiro de umbanda, tem de tudo. Tem maçonaria, tem de tudo. Uma promiscuidade que é um negócio absurdo. O Estado de Minas denunciou isso, publicou uma ampla reportagem final de semana passado. Eu coloquei, inclusive, na minha página do Facebook, linkei lá, compartilhei na minha página do Facebook. Ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí, normal. Não abalou o governo em momento algum, o governo não se sentiu abalado. Eu acho que o Brasil perdeu a vergonha na cara. Fala de coisa boa, que são nossos amigos, nossas amigas, a nossa turma. Boa tarde ao Eric Souza, Gi Ribeiro, Edilson Gabatel, Ricardo Palma, Maiara Telli, Wilson Bardini, Vendramin, a turma do Ivan, Fábio Soares, Lucilene de Souza Vicente, Gilson Sodré Santana, Maria Inês Fatoreto, Anderson Ferraz, Sebastião Pinto Souza, Lidiane Guedes, quem mais? Patrícia Kiel, quem mais? Aqui no Facebook, estamos ao vivo em todas as plataformas, no Facebook da Educadora. Curta a página, curta a transmissão, comente, compartilhe. Roseli Zonato Benetton, Alessandra Menegari, Fabiano Birger, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Alessandra, nossa querida e competente colega Renata Reis, manifeste-se pelas redes sociais, nós queremos saber, Kiko e Fabi Salvador, quem é você que está nos assistindo agora, onde você está, deixe o seu nome aqui. Ivan Schutzer, voltando aos assuntos mais bicudos, Justiça nega recurso e decreta prisão de Azeredo. Prisão de Azeredo, Ivan. Você que reclamava tanto que só os políticos do PT, a fina flor da corrupção desse país, Dirceu Palocci e Lula presos. Um tucano? Eduardo Azeredo. Eduardo Azeredo vai pra cadeia. Nossa, conseguiram engaiolar um tucano. Depois de 21 anos, né? Depois de 21 anos da explosão do Mensalão Mineiro, Eduardo Azeredo vai pra cadeia, Ivan. E agora, José? Políticos de outros partidos também sendo presos, também sendo pegos presos. Mas acontece. Olha, essa é uma discussão que eu tenho com você. Você disse que a Operação Lava Jato... Como é que você fala? Eu me aproprio de uma afirmação aquela frase do Boechat, o maior patrimônio da nação. Como se não houvesse justiça no país, nunca tivesse acontecido justiça no país. O problema do Brasil... Mas uma coisa não tem relação com a outra. Eu não descredencio aqui nenhuma instituição, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra ou inviabiliza? Não, o Eduardo Azeredo está sendo preso... Da maneira como é posto... Está sendo preso depois de tantos anos numa operação que nada tem a ver com a Lava Jato. Ele está sendo preso pelo Mensalão Mineiro. Exatamente, nada tem a ver com a Lava Jato. Mas da maneira como é posto, a Operação Lava Jato é um grande patrimônio do país. Dá a impressão que nesse país nunca houve justiça antes.
E a justiça... Pega a justiça de Limeira. A maneira como é posta a Lava Jato é para dizer que a Lava Jato é importante. Tá. É que nós não podemos combater e não devemos combater a Lava Jato. E ela tem a importância dela. Mas pera um pouquinho. Nunca houve justiça nesse país antes, em momento algum. Houve. Se você pegar aqui a Justiça de Limeira, quantos casos de políticos que foram parar na Justiça de Limeira e que os políticos foram condenados? O ex-prefeito. O ex-prefeito está com seus bens indisponíveis. Secretários do governo do ex-prefeito estão com seus bens indisponíveis por ações que correram na Justiça de Limeira. O ex-prefeito Paulo Radich está com bens bloqueados e secretários do seu governo também estão. Sim. E Silvio Félix, agora, esses dias, sofreu uma nova condenação. Justiça de Limeira. Quer dizer, a justiça, a impressão que dá quando falam da Lava Jato, eu tenho essa impressão, faço essa leitura, mas pera um pouquinho. É só Lava Jato? E os outros juízes que trabalham sério nesse Brasil, que trabalham absolutamente sério, sem essa grande divulgação, sem esse apoio popular. Os juízes aqui de Limeira, quando que se fez uma manifestação de apoio aos juízes aqui de Limeira? A Polícia Federal já se fez, num período em que eles foram ameaçados de morte. Os promotores também, nós da imprensa, também. Aí se não fizesse, aí era o fim do mundo. Aí houve um ato em desagravo no Fórum Spencer Van Pré. E aconteceu. E a sociedade reconhece a importância, sobretudo aqui em Limeira, a qualidade dos nossos magistrados, das nossas magistradas. Então, a Polícia Federal também deflagra diariamente, quase que diariamente, semanalmente, operações no Brasil inteiro. Sim. Né? Eu acho que... Para coibir vários tipos de crime. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A justiça brasileira tem grandes feitos. Tem juízes aí que trabalharam anonimamente, não ficaram famosos, não ganharam projeção em holofote, trabalharam sozinhos. Aquilo que eu estava falando agora há pouco do nosso trabalho aqui, do trabalho que nós fizemos aqui. Essa coisa dos semáforos lá da rotatória do Enxuto, nós não fizemos esse trabalho para ganhar o prêmio Pulitzer. Não foi com esse objetivo. Eu e o Fedato não ficamos... Fedato, vamos concorrer ao prêmio Pulitzer, pô. Não foi com esse objetivo. Por falar nisso, ontem morreu Alberto Dines, grande figura da imprensa brasileira e do combate à ditadura militar. Como disse alguém, pilar da ética do jornalismo brasileiro. Aos 86 anos. Apesar do Bolsonaro dizer que não houve ditadura militar, no Brasil houve duas ditaduras. A de Getúlio Vargas, que depois voltou eleito presidente, e a ditadura militar, sim, senhor Bolsonaro. Teve ditadura militar, sim, no Brasil, de 1964 a 1985. Então, enfim, para encerrar da minha parte, há inúmeros juízes, Brasil afora, aqui em Limeira, há juízes aqui em Limeira que trabalham longe dos holofotes, sem projeção na mídia, trabalham e apresentando um resultado muito positivo de inúmeras condenações de políticos aqui que cometeram erros e equívocos e outras coisas mais na administração pública e que não ganharam holofote, nada disso. Então é preciso valorizar esse pessoal que trabalha, que faz o seu trabalho de maneira honesta, correta e digna. Há no meio judiciário juízes picaretas, pilantras, safados, corruptos, como há em todo o setor, há no jornalismo, como há em todo o setor de atividade, pilantras, picaretas, safados humana. E corruptos, exatamente. Né? Então, quando você fala de instituição, estou junto com você. Nós devemos preservar as instituições, nós devemos respeitar as instituições, nós devemos respeitar o poder judiciário, nós devemos respeitar o poder legislativo, nós devemos respeitar o poder executivo e apontar os corruptos que neles se instalaram. Ô, Ivan, por falar em respeitar a instituição, Fábio Carilli respeitou a instituição Corinthians ou desrespeitou a instituição Corinthians? Ele que vai treinar o Al-Weda da Arábia Saudita por R$1 milhão eu acho que o Fábio Carilli é grato ao Corinthians. Ele é grato e as manifestações dele que eu tenho visto são nesse sentido, de que ele é muito grato ao Corinthians por ter dado essa oportunidade dele se projetar no futebol nacional. Agora, meu amigo... R$1 milhão por mês, né? Meu amigo, os caras chegam com um caminhão de petrodólar aí, a carne é fraca. Um pagamento adiantado, inclusive, porque houve técnicos brasileiros que foram para o Oriente Médio e não receberam. A carne é fraca. Houve uma intervenção da FIFA, aquela época, para que os técnicos recebessem. O Carilli vai receber adiantado parte dos seus
vencimentos, ele ganhava cerca de R$250 mil. O curioso é isso, né, Ivan? Eu concordo com tudo que você diz a respeito do Carille, é bom técnico, uma revelação, uma grata surpresa entre os técnicos do Brasil. O Osmar Loss, que assume o Corinthians, é melhor que o Fábio Carille. O Loss é melhor que o Carille. Nós estamos vendo as imagens do Osmar Loss, que vai assumir o Corinthians. O Corinthians já teve Limeira como sede na Copinha São Paulo. Quando tinha a Copa São Paulo aqui, antes de acabar, a Copa São Paulo aqui em Limeira acabou com este senhor atual prefeito, esse senhor que ocupa a cadeira de prefeito. Mas antes dele tinha a Copa São Paulo de futebol júnior aqui em Limeira. Agora não tem mais, agora acabou. E quem também articulava para trazer a Copa São Paulo a Limeira é o Wagner Barbosa, um dos últimos moicanos, né? Ele, único opositor homem, e a Constância Félix, única opositora mulher na Câmara Municipal de Limeira. Mas o Osmar Loss eu conheci pessoalmente e é um técnico brilhante da nova geração que vai dar certo no futebol. Agora, se vai ser campeão no Corinthians ou não, não dá para dizer. Evidentemente, o futebol nos prega peças, né? Pode ser que seja campeão no Corinthians, pode ser que não seja campeão no Corinthians, mas é certo que o Osmar Loss vai ter uma carreira vitoriosa como técnico de futebol. Nosso colega Denis Suidedos está dizendo aqui que entrevistou várias vezes o Osmar Loss, gaúcho Osmar Loss, sempre atencioso, educado, dedicado, estudioso, assim como o Fábio Carille, que deu uma escorregada outro dia, falou mal da imprensa, né? Mas que imediatamente se desculpou. Surgiu uma carta em desagravo da ACESP e o Carille fez o certo, Ivan. Ele ganhava 250 mil aqui no Corinthians. O Corinthians não tem fama de bom pagador, que é um belíssimo salário. Foi ganhar 1 milhão lá fora. Vai com Deus, cara. Futebol hoje é dinheiro. Tem que fazer o tal pé de meia mesmo. Hoje não, há muito tempo que é dinheiro. Futebol se mede, o ambiente do futebol, as coisas são medidas pelo dinheiro. Estão dizendo aí que o Osmar Loss fica até a Copa, depois o Tite volta. Não, o Osmar Loss fica até o final do ano. O Tite vai ser campeão do mundo com a seleção. O Tite não vai deixar a seleção, não. Futebol brasileiro não é igual ao futebol inglês, em que o técnico fica 23 anos no comando de um time. O Arsène Wenger, né? O francês, Arsène Wenger, ficou mais de 20 anos. Futebol brasileiro é o seguinte, perdeu 3 seguidas, tchau. Vê lá o Jair. O Jair se perde, se não ganha bem, se não ganhar bem quinta-feira agora do Real Garcilaso, amigo, o Jair lá técnico do Santos, tchau, passe bem, Ivan, obrigado. Tem uma safra boa de técnicos novos, Alberto Valentim, que o Palmeiras deixou embora. O Roger, eu acho que é mais limitado, o Roger, técnico do Palmeiras. O Zé Ricardo, que surgiu no Flamengo, eu gosto desse Zé Ricardo. Zé Ricardo é bom. Gosto desse treinador. Jair Ventura é bom. Né? Também acho que o Jair Ventura não tem é que ser mandado embora do Santos agora, não. Deixa o Jair Ventura trabalhar, Ivan. É difícil implantar um trabalho em 3 meses. O que você espera do Jair Ventura, torcedor do Santos? Que ele resolva os problemas do Santos em 3 meses, em 6 meses? Isso, evidentemente, não vai acontecer. Dê tempo a ele e ele produzirá resultado. É certo que produzirá resultado. É bom o Jair Ventura, como é bom o Zé Ricardo. O time do Vasco não é bom, mas o Zé Ricardo é bom. O Atlético Mineiro é líder do Campeonato Brasileiro com um técnico interino, que vem da base do Atlético, o Thiago Largue. O Flamengo não está fazendo feio. E dizem que o Flamengo não tem técnico. O Flamengo mandou embora o Carpegiani, uma das velhas você tá falando das raposas do futebol. Você está falando dessas novidades. Para lançar um técnico da base. Mas você sabe um técnico... Osmar Loss vai dar certo no Corinthians. Você sabe um Ele vai dar certo no Corinthians. Um técnico que é da velha guarda e que me agrada, o Abelão. Gosto do... o Abelão me agrada. Eu gosto do estilo do Abelão. Nem tão velha guarda assim, o Mano Menezes me agrada. Agora, o Santos falar em ressuscitar o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo é uma brincadeira de péssimo gosto. Não, isso aí. E outra coisa que não sei porquê, mas não dá certo aqui no Brasil, técnico estrangeiro. Eu não sou contra o técnico estrangeiro, mas Passarella foi uma vergonha no Corinthians, o Paton Bausa não foi bem no São Paulo e depois virou técnico da seleção da Argentina, o Osório não foi bem no São Paulo e virou técnico da seleção do México. Gareca, né? Parece o Odair José. Foi muito mal no Palmeiras e é o técnico do Peru. Quase levou o Peru para a Copa? Não, levou o Peru para a Copa. Né? Levou. Imagine só o que ele fez com as suas mãos no Peru. Levou o Peru para a Copa. E aqui no Palmeiras quase foi rebaixado. Então, o técnico estrangeiro, por alguma razão aqui, não sei porquê, não funciona. Não sou contra a trazer. Peru, né? Agigantou o Peru. Agigantou o Peru. E o Peru vai para a Copa sem Paulo Guerreiro.
Então, corintiano, fique tranquilo com relação ao Osmar Loz, ele não é burro, ele não vai fazer o que o Cristóvão Borges fez, ele vai continuar rezando na mesma cartilha do Carille. Mas se não der resultado, tchau. Que rezava na mesma cartilha do Tite ainda e mais também o do Mano Menezes. Ainda mais o Corinthians. Se não der resultado, velho, 3 jogos seguidos perdeu, já começa... A panela começa a ferver. Olha, eu tenho uma opinião diferente a respeito do Osmar Loz. O corintiano vai se surpreender positivamente com o Osmar Loz. E o Carille vai fazer mais do que um pé de meia, não é, Ivan? Ganhar 1 milhão do Silvio Santos uma vez só já é bom. Imagina, ele vai ganhar... Ele tá ganhando a telecena todo mês, cara. 1 milhão por mês. De salário. Durante 4 anos. De salários, fora luvas e tudo mais, né? 2, 3 anos lá, pronto. Né? Abel Braga fez isso. Parreira fez isso. Joel Santana fez isso. Zagallo fez isso. 2, 3 anos lá. É o momento dele. Monta uma aposentadoria para ele, para os filhos, para os netos, né? Fora que lá na Arábia vai comer tabule, vai comer esfirra. Romos. E principalmente muito quibe, né, Ivan? Você que é apaixonado por quibe, né? Gosto de quibe, sim. Então. É bom também. Carille nunca mais vai pagar para receber um quibe, né? Não, vai ter... Até essa vantagem competitiva ele tem sobre você, né? Para você ter um quibe na mão, você precisa pagar. O Carille... Se bem que se ele tiver que pagar, hein, com 1 milhão por mês dá para comprar... O que dá para comprar no Habib's com 1 milhão por mês, hein? Dá para comprar o Habib's. Dá para comprar a franquia do Habib's. Um abraço, Ivan. Até amanhã. A todos. Boa tarde, educadora.